Apocalipse, capítulo 19, versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: E depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgo a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo e sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demonstra-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, pois sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Meus amados, nós estamos no estudo do Apocalipse. Eu peço que você preste atenção, porque Deus tem muito que nos ensinar aqui hoje. Esse texto narra a volta de Jesus. Eu vou fazer uma pergunta aqui nesta noite. Você acredita nisso? Você acredita na volta de Jesus? Quem acredita na volta de Jesus, levanta a sua mão. Nem todos levantaram a mão, acho que nem todos acreditam. Realmente lá no mundo a maioria já não acredita mais. Mas quem acredita aqui? Quem acredita na volta de Jesus? Aleluias. Essa doutrina bíblica, meus irmãos, tem sido muito negligenciada, né? Nos dias atuais as pessoas, eles quase não falam mais a respeito dessa palavra, dessa doutrina. E ela deveria ser anunciada em todas as igrejas. Em todas as igrejas, não somente Deus é Amor, todas as igrejas que existem no mundo deveriam estar anunciando esta palavra. Mas infelizmente muitos têm negligenciado esta palavra. E cada vez nós sabemos, cada dia que passa se aproxima a volta do Senhor. Cada dia que passa, estamos nos aproximando
do grande evento do arrebatamento da igreja. Depois, nós vamos passar por todo aquele processo que nós estudamos aqui. Depois do arrebatamento terá o tribunal de Cristo, depois as bodas do Cordeiro, para nós que subirmos com o Senhor. Aqueles que ficarem vão ficar aqui 7 anos passando a maior tribulação das suas vidas. Vocês já participaram aqui das semanas passadas que nós falamos aqui sobre isso, e vocês já devem saber. Então, meus irmãos, o assunto deste livro é um assunto que não é muito agradável. Quando se fala de arrebatamento, quando se fala de volta de Jesus, parece que é um assunto que não é muito agradável. Muitas pessoas não querem saber muito sobre isso. Muitas pessoas preferem não ouvir, É um assunto que também não está muito nas pautas das igrejas, As igrejas costumam não pregar muito dentro do livro do Apocalipse. É o que acontece nos dias atuais. Então, meus irmãos, por que isso acontece? Acontece porque esse tipo de mensagem não dá ibope. Esse tipo de mensagem não vai superlotar a igreja, porque as pessoas estão em busca de bênção, de milagres, de algo de algo para o momento. Então, essas pessoas e até certos líderes, eles evitam falar do livro de Apocalipse e falar principalmente da volta de Jesus, Então nós vemos aqui que esse dia para muitos é um dia terminal, é um dia que cessará todas as coisas que nós conhecemos, e realmente isso vai acontecer. Chegará o dia em que tudo isso aqui no mundo vai cessar, mas nós que estamos em Cristo, nós vamos viver eternamente, para sempre, sim ou não? Quem vai viver eternamente? Quem vai viver eternamente? Aleluia, nós vamos viver. Então vai cessar aqui, mas nós vamos continuar lá na glória com o Senhor, sim ou não? Quem vai continuar lá na glória, vivo, louvando e glorificando a Deus, pode jogar a mão para cima e dar glória. Aleluia. Só que as pessoas que adentram a um salão como esse, a uma igreja como essa, a preocupação dessas pessoas é o quê? É resolver os seus problemas. A expectativa dessas pessoas é a solução imediata. E claro que elas estão certas de vir para a igreja, porque é na igreja mesmo que Deus vai operar. É na igreja que Deus vai libertar, vai transformar. É na igreja que Deus vai solucionar problemas. Só que quando falamos da volta de Jesus, quando falamos do Apocalipse, falamos da revelação, parece que é algo para o futuro, para muito lá na frente. Só que a volta de Jesus é um assunto atual, é um assunto para hoje. Por quê? Porque nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós não sabemos o momento em que o Senhor, Ele irá manifestar-se na nuvem. Qual vai ser a hora que Ele vai manifestar-se nas nuvens? Não sabemos. Lá no céu, Deus tem uma data. Deus tem a data, Deus tem o dia, a hora, o mês, o ano, está tudo certinho. Só que nós não sabemos. O que nós sabemos é que cada dia que passa se aproxima dessa data, se aproxima do dia da volta do Senhor. Nós não sabemos dia, nós não sabemos a hora, mas nós sabemos que está próximo. Por quê? As evidências, a palavra de Deus se cumprindo literalmente. Muitas coisas já se cumpriram na palavra de Deus, outras estão se cumprindo e outras cumprirão. Mas a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Então, meus irmãos, o assunto da volta de Jesus é um assunto atual, é um assunto para o momento, é um assunto para hoje. Nós precisamos nos preocupar com a volta de Jesus. Por quê? Porque se nós não estivermos na posição que Deus quer, Deus, Ele vai enviar o seu Filho, e aqueles que não estiverem prontos vão ficar. Aleluia!
pergunto: quem quer ficar aqui na terra? Quem quer? Tem alguém que quer ficar? Ninguém quer ficar. Quem quer subir para a glória? Quem quer subir para... Todo mundo quer. Todo mundo quer. Então, meus irmãos, a volta de Jesus é uma realidade, né? É uma realidade que pode ser hoje, pode ser agora. Talvez a gente nem consiga terminar esse culto. Essa é a realidade. O cristão, ele tem que ter essa consciência, ele tem que ter este entendimento. Por isso que salvação é uma coisa curiosa. A salvação é uma coisa assim tremenda. Não tem fundo de garantia, não tem tempo de casa. Não, eu tenho 50 anos de ministério, eu vou para o céu porque eu tenho 50 anos. Deus tem uma balancinha lá de ouro, Ele vai pesar os meus 50 anos, e esse pecado que eu cometi agora do adultério não vai ter problema porque eu tenho 50 anos. Não tem isso não, meus irmãos. Quando Deus disser: meu filho, busca sua noiva, e que a trombeta de Deus anunciar Jesus voltando, nós precisamos estar na posição, nós precisamos estar prontos para ouvirmos o toque da trombeta de Deus. Aleluia! E nós muitas vezes queremos desprezar esse dia, esse momento, devido às coisas que nós temos aí vivido nesse mundo. Muitas pessoas desprezam, não querem nem saber desse dia. Sabiam disso? E o pior, que tem crentes dentro da igreja que pensam assim também. Não, 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 agora não, Jesus agora não. Meu Deus do céu. Por que Jesus agora? Eu estou quase casando. Gente, eu quero ver se isso é bom mesmo, casar. Espera aí, Jesus, não vem agora não, Jesus. Meu carro novo está quase saindo lá. Meu consórcio, quase que eu ganhei esse mês, rapaz. No mês que vem o meu corretor disse que com esse lance eu vou tomar posse do meu carro. Então eu preciso primeiro provar um pouquinho, eu quero dirigir meu carro. Entendem, irmãos? Muitos têm esta mentalidade e não querem que Jesus volte agora. Só que a igreja de Cristo não pode pensar assim. A igreja de Cristo pensa diferente. Cada dia que passa nós estamos sendo mais encurralados, menos espaço nós estamos tendo. E a igreja fiel e verdadeira, ela anseia a volta de Cristo. Ela clama todos os dias: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Oh, maravilha. Então nós vemos, meus irmãos, as evidências da volta de Jesus. E a própria palavra, ela nos traz sinais. A Bíblia nos deixa relatado sinais que antecederiam a volta de Jesus. Então são sinais que apontam a proximidade desse dia. Quem é estudioso da Bíblia sabe que o dia se aproxima, que Jesus está voltando mesmo. Sim ou não? Quem tem observado isso? Jesus está voltando ou não está? Está voltando, sim. Então, meus irmãos, preste atenção. Quando Jesus vier, eu preciso só explicar algo para vocês. Hoje a gente vai fazer um resumo do que nós estudamos. Quando Jesus vier, aqui no capítulo 19, entenda, como Jesus vier, a segunda vinda, a primeira vinda de Jesus foi quando? Quem sabe? Quando ele veio, nasceu, cresceu, esteve no nosso meio, foi morto, ressuscitou, amém? Primeira vinda. Segunda vinda de Jesus acontecerá em duas fases. Eu expliquei isso aqui. A primeira fase é a manifestação nos ares. O ímpio não verá Jesus. Crente desviado, desconcertado dentro da igreja não verá Jesus. Só verão Jesus aqueles que estiverem realmente na posição, aguardando, vigiando, na posição em santidade, em santificação, ligado no céu. Estes ouvirão, aleluia, o toque da trombeta de Deus. Então o que vai acontecer? Jesus vem, leva a igreja. Aí é aquilo que nós estudamos, o arrebatamento da igreja. Nós estudamos separadamente
o tribunal de Cristo, onde nós vamos receber nosso galardão. Depois nós estudamos também as bodas do Cordeiro, que é a festa de casamento, aonde a igreja chega como noiva e se torna esposa. E depois é o evento que nós estamos falando aqui, segunda fase da segunda vinda. Ai, irmãos, se fosse você, aguentava um pouquinho, porque tem muita coisa aqui que Deus quer falar hoje. Eu já sinto a presença, a glória de Deus aqui. Na segunda vinda do Senhor, segunda vinda, Ele vai estabelecer definitivamente o seu reino. O seu reino será estabelecido sobre a terra. Então, meus irmãos, prestem atenção. Esse texto, ele revela alguns aspectos deste momento, é o que eu quero falar aqui hoje. A gente vai tentar acelerar por causa da hora. Como eu disse, o Apocalipse, para alguns é difícil de entender. Para outros, eles evitam de falar do Apocalipse, porque, de repente, seus sonhos, seus projetos da terra, se ele começar a estudar muito Apocalipse, ele vai ficar preocupado e vai ficar temeroso de não concretizar. E tem pessoas que evitam até mesmo de falar. Então olha só, o Apocalipse nada mais é do que a revelação de Deus. É o livro da revelação. E a Bíblia diz que aquilo que foi revelado para nós é para o nosso conhecimento, e aquilo que não foi revelado é para Deus. Se o livro de Apocalipse está aí, é para nós conhecermos. Você precisa conhecer o livro de Apocalipse. Você precisa entender, porque Deus está te dando revelações do futuro, do que vai acontecer, e você precisa saber o que vai acontecer. Então o livro de Apocalipse, ele é revelação. Amém? E este livro, Deus revelou para nós, para o nosso conhecimento. Nós vamos saber de certos acontecimentos que acontecerão na terra, por intermédio deste livro. E algumas confusões a respeito destes eventos que vão acontecer, e agora eu quero explicar isso, preste atenção. Primeira coisa, a igreja será arrebatada, como eu disse. Depois teremos um período da grande tribulação, que nós já estudamos também. Ai dos moradores da terra, aqueles que ficarem aqui depois do arrebatamento por 7 anos, já sabemos também. Depois do período da grande tribulação, aí entra a fase que é do capítulo 19, que é esta vinda de Jesus aqui na terra. Amém, meus irmãos? Quem entendeu até aí diz amém. Então, esse período é o período que nós lemos aqui, ó. Capítulo 19 está falando da segunda fase, da segunda vinda de Jesus na terra. Agora, todo olho o verá, todos os moradores da terra o contemplarão. Aleluias. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, presta atenção. O que a Bíblia fala sobre este evento? Nos primeiros 3 versículos, eu não vou ler aqui novamente para nós ganharmos tempo, mas depois você pode ler em casa ou vai meditando aí. A Bíblia está falando de um momento de júbilo, de um dia de júbilo, de um dia de alegria, de um dia de cântico. Será um dia de muita alegria. Por quê? Porque o Senhor, Ele vai vir. Ele vai vir. E aí, o que vai acontecer? Jesus, Ele vai estabelecer o seu reino. O reino do Senhor Jesus não é um reino corrupto, não é um reino como esse reino deste mundo. O reino de Jesus é um reino de justiça. Aleluia. Será estabelecido um reino de verdade, um reino de justiça nesta terra, por intermédio do Filho de Deus, Jesus Cristo. Aleluia. Então nós vemos aqui que esse dia será um dia precedido de alegria. Por quê? Porque a justiça de Deus será feita, a justiça de Deus será implantada.
E os servos de Deus vão jubilar, porque aguardam por muito tempo. Quantos que foram decapitados, quantos que foram queimados nas fogueiras, quantos que foram mortos, que foram torturados. Por quê? Porque eles faziam mal? Porque eles eram uma peste para esta terra? Não, porque eles eram pessoas boas, eram pessoas de caráter, e eram pessoas que professavam o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso Satanás se levantou e usou seus adeptos para matar os servos de Deus. Só que nesse dia será um dia de justiça. Esse dia vai ser um dia em que o povo de Deus realmente vai jubilar. Então nós vemos, meus irmãos, que muitos têm um medo terrível desse dia. E o pior, irmãos, tem crente que tem medo desse dia também. Vendo o crente ansiar pela volta de Jesus, tem que vem não, Jesus. Tem gente que até ameaça, o outro diz: Jesus está voltando, hein? Aí o camarada: Jesus está voltando. Já viu isso? Ameaça. Cuidado com a tua vida, hein? Jesus está voltando, hein? Tem crente que fica temerosos, né? Então, meus irmãos, mas na verdade deveria ser um dia o quê? De alegria para todos. Nós estamos na igreja por quê? Bom, pelo menos deveríamos estar na igreja aguardando o dia da volta do Senhor, porque nós tivemos um encontro com Cristo, porque o Espírito de Deus penetrou em nosso ser, transformou nossas vidas, e hoje nós estamos juntos nessa comunidade, louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, aguardando o grande dia da volta de Jesus. Aleluia! E aí, esse tempo será um tempo de alegria para uns e de tormento para outros. A questão é: qual grupo você pertence? Você pertence ao grupo da igreja? Você pertence ao grupo dos chamados do Senhor? Você pertence ao grupo dos salvos por Cristo? Qual grupo que você pertence? Ou você pertence ao grupo da meretriz? Qual grupo você pertence? Você precisa perguntar para si próprio agora: qual grupo eu pertenço? Porque se você pertence ao grupo dos salvos por Cristo, do grupo dos servos de Deus, você pode ter certeza que será um dia de júbilo, será um dia de alegria, será um dia de gozo, aleluia. Mas se não, se você não pertence ao grupo de Cristo, então você pertence ao grupo que está sendo ameaçado por essa justiça, que será julgado. Só que ainda não estamos vivendo aquele momento, ainda dá tempo de se consertar, ainda dá tempo de tomar uma decisão, firmar os passos em Cristo, porque Deus, Ele quer que todos se salvem, mas a decisão é sua, você precisa tomar essa decisão, porque existe o livre-arbítrio, e Deus não tem como te forçar a servi-lo, é você que tem que tomar uma decisão de servir ao Senhor com sinceridade, aleluia. Só que você precisa raciocinar hoje. Qual grupo que você está? Em qual grupo que eu estou? Salvos por Cristo? Realmente eu sou um cristão lavado, remido no sangue de Jesus? Estou liberto, estou transformado? Ou ainda estou no pecado? Estou vivendo de engano dentro da igreja? Ainda há oportunidade, porque ainda a porta da graça está aberta. Mas no dia do toque da trombeta de Deus, a porta da graça vai fechar-se. Qual o grupo que você está, irmão? Pergunte para você. No versículo 4, meus irmãos, para ganharmos tempo, a Bíblia diz que será um momento de adoração, e Jesus ensinou que Deus está procurando o que? Verdadeiros adoradores. O versículo 4 diz: e os 24 anciãos e 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Então o Senhor está procurando aquele que o adore em espírito e em verdade.
Deus nos conhece, Deus sonda cada um de nós, Deus nos conhece por dentro. Ele sabe se verdadeiramente está saindo a verdadeira adoração aqui do altar, aí do auditório. Se você está adorando a Deus com sinceridade, glorifica a Deus, porque a sua glorificação está chegando no céu. Aleluia, aleluias. Os adoradores, os verdadeiros adoradores, pertencem ao grupo dos salvos em Cristo. Quem está no grupo dos iníquos não tem como ser verdadeiro adorador. Ele pode até adorar, mas é tudo de boca para fora. E Deus sonda o nosso interior, e Deus não recebe esse tipo de adoração. Deus só recebe a nossa adoração quando nosso coração está puro, santificado, quando verdadeiramente nós estamos voltados a Ele, aleluia. Quando nós abandonamos todas as paixões do mundo, aleluia, aí Ele recebe como aroma suave a nossa adoração, aleluia. Nós vemos no versículo 5 que o reino de Deus foi assunto de muitas pregações de Jesus. Foi assunto, Jesus falou muito do reino de Deus. A questão é, hoje alguns perguntam, mas Deus está reinando? Porque tanta maldade, tanta violência, Deus está reinando? É claro que Deus está reinando. Deus nunca abandonou a terra, meus irmãos. Deus nunca virou as costas para a terra. Deus continua reinando, sim. O grande problema é a humanidade, que não se submetem à ordem de Deus. Se o mundo está indo de mal a pior, é porque a humanidade está se afastando dia após dia da presença de Deus. Cada dia mais rebelde, cada dia mais desobediente, e tem se afastado de Deus. Mas Deus continua reinando. E aqueles que se submetem ao reinado de Cristo, esses têm uma vida diferenciada. Esses têm uma vida totalmente diferenciada. Eles já conseguem sentir aqui nesta terra a paz, o gozo e a alegria que provém dos céus, que provém de Deus, que provém de Jesus Cristo. Aleluia. Nós sabemos que as pessoas, elas são livres para fazerem as suas escolhas. Só que por essa liberdade, por elas trilharem por um caminho que não é o caminho de Cristo, elas têm tornado o mundo da forma que está. O mundo está desta forma porque as pessoas se rebelaram contra Deus, não se submetem ao seu reinado. Só que tem uma coisa: quando Deus estabelecer o seu reino na terra, quando Jesus voltar, nessa passagem do capítulo 19, aí o reino de Deus não será democrático. O reino de Deus, ele será um reino que ele vai estabelecer com vara de ferro. As pessoas, queiram ou não queiram, terão que se submeter à sua vontade. Será diferente. Todos terão que ir lá, reconhecer, ver Jesus e adorar o Senhor, queiram ou não. Quando o reino de Deus ele for estabelecido. Hoje a pessoa escolhe, quer, não quer, amém. Mas quando ele estabelecer, todos vão se submeter ao seu reinado. E toda língua forçosamente confessará que Jesus é o Senhor. Pode não querer, mas vai ter que confessar que Jesus, ele é o Senhor. Aleluia.
Esse reino será sobre todos, para todos, sem nenhuma alternativa. Este reino será desta forma. Aleluias. No versículo 7, agora a palavra vai falar sobre a igreja. Eu vou ler só o 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demonstra-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Olha que coisa linda agora, irmãos. Olha que mistério. Olha o mistério de Deus aqui. A noiva, ela está pronta, ou seja, a esposa. Quem é a esposa? Quem é a esposa? A igreja. Quem é o Cordeiro? Jesus. Amém? E nós vemos aqui no versículo 8: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. O linho finíssimo, quero falar sobre isso. Às vezes vai ter um congresso, Adora Sul, como teve, o pessoal vai lá e compra roupa mais cara, de marca. Nada contra, se você quer comprar, problema seu, pode comprar. Não é isso. Só que lá no céu, Deus exige, para se apresentar a Deus, Deus exige uma vestimenta especial. Não é a roupa mais cara que você compra na boutique. Não é aquela roupa daquela marca, certa marca que você vai encontrar talvez até com dificuldade. Não. Deus exige que você esteja diante dele vestido de linho finíssimo. Oh, lá, Surianda! Oh, mistério clama, labassuri clama. E sabe como que você vai conseguir esta vestimenta? Com os seus atos de justiça. São os atos de justiça dos servos de Deus que tecem essa vestimenta para nos encontrarmos com o nosso Deus naquele grande dia. Alabassuri clama labai. Eu sinto a presença de Deus. Alabassu declama. É aquilo que você faz, é aquilo que você pratica aqui nessa terra. São seus atos de justiça. É que vão tecendo dia após dia, vão tecendo a vestimenta, que vão preparando a vestimenta, para que naquele dia você possa estar vestido com a vestimenta que Deus exige. É a santificação na tua vida, para você conseguir entrar na presença de Deus. Aleluia. O justo pratica a justiça, mas o ímpio a iniquidade. Você é justo ou você é ímpio? Você diz ser cristão, eu me digo de ser cristão. Como está os nossos atos? São atos de justiça ou são atos de injustiça? Como você tem agido? Você diz que você é cheio do Espírito Santo, mas quais são as suas atitudes? Quais são as minhas atitudes? Deus está contemplando as nossas vidas, aleluia. E não adianta, podemos enganar o homem, mas não enganamos a Deus, aleluia. Deus está nos contemplando. O justo precisa praticar atos de justiça. Não tem como ser justo, porque o que é ser justo, minha irmã? O que é ser justo, meu irmão? Justo é quando nós somos justificados por Deus por intermédio do sangue remidor de Jesus Cristo. Passamos pela lavagem do sangue, agora somos justificados. Oh, mistério clama labai. E agora nos tornamos justos. Aleluia. O justo comete justiça. Quem é justo aqui? Quem é justo?
Quem é justo, erga a tua mão. Quem é justo, erga as tuas mãos. Meu Deus, tem gente que não levantou a mão, que não é justo não. Você pede hoje Jesus, que Jesus muda a tua vida. Você tem que ser justo para você se encontrar com Deus. Se não houver justiça na tua vida, não tem como encontrar com Deus. Aleluias. Versículo 9: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. A grande felicidade, ela é para nós, meus irmãos. A grande felicidade não é para o ímpio. Quem vai desfrutar desta felicidade é você, minha irmã. Quem vai desfrutar desta felicidade é você, meu irmão. Você que venceu o mundo, você que rejeitou os prazeres carnais, as bandejas que foram oferecidas, você recusou. Agora você vai desfrutar, aleluia, de tudo que Deus preparou para a sua igreja. Aleluia. Versículo 10: e eu me lancei, eu quero frisar rapidamente isso. Eu me lancei aos seus pés para adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Tem gente que adora coisas, adora pessoas, anjinho da guarda, tem na carteira, tem pendurado no pescoço. Mas o único que pode receber adoração é o nosso Deus, que você não vê, mas que você pode senti-lo aqui, porque Ele está neste ambiente, enchendo todo este ambiente. E se você, louvado seja Deus, já sentiu a graça, glorifica a Ele, adora a Ele, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Aleluias. João, ele ficou emocionado. Imagine, Joel, você está bem na sua casa, daqui a pouco um anjo se materializa, começa a conversar diretamente com você. João ficou emocionado, João ficou impactado. E aí a reação de João foi dobrar os joelhos. Mas o anjo disse: não faça isso não. Eu sou conservo Deus. Nós vamos estar juntos naquele dia. Nós seremos todos iguais naquele dia. Louvado seja Deus. Adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus. Deus está falando hoje: adore a Ele. Alabaçurianda labaia. Aleluia. Nós vemos, irmãos, que o Senhor Jesus nos classificou como servos. Há um mistério aqui. Eu vou ler o versículo 11 para adiantar, e eu vou já falar para vocês desse mistério. Versículo 11 diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele. Chama-se Fiel, Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Olha, vocês lembram quando nós falamos dos cavaleiros do Apocalipse? Lembra que tinha um cavaleiro que estava montado num cavalo branco, outro no amarelo, no vermelho? Vocês lembram? Muitas pessoas acham que aquele cavalo branco, que era Jesus que estava montado, mas não era, era o anticristo. Eu expliquei isso para vocês. Mas no capítulo 19 tem uma diferença. Este cavalo também é branco, mas quem está sentado sobre ele é fiel, é verdadeiro, que julga, que peleja com justiça. Que João viu quando contemplou ele, disse: eu vejo o Senhor Jesus com olhos como chama de fogo. Aleluia. Jesus está vindo montado no cavalo branco. Saiu para vencer, para ser vencedor. Ele vai batalhar na batalha do Armagedon. Ele vencerá, aleluia, porque Ele é o justo juiz. Ele fará justiça ao seu povo. Alabassure cantarabachéria. Aleluia. Louvado seja Deus. Muitas pessoas têm a imagem distorcida de Jesus. Eu já disse isso aqui, tem pessoas que acham que Jesus é aquele ator lá do filme
lá americano. Outros acham que Jesus é igual aquela fotinha lá, loirinho, de olhos azuis, né? De cabelinho comprido. Mas Jesus não é nada disso. Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus é o Rei dos reis. É o fiel, é o verdadeiro. É o grande, é o sou, aleluia. É o todo poderoso. Aleluias. Oh, maravilhas. Então, irmãos, nós vemos aqui que nós somos testemunhas. Eu quero falar sobre isso. Vocês lembram que nós lemos agora há pouco? Lemos agora há pouco que o anjo disse: olha, não se dobre a mim, porque eu sou conservo teu. Quando o Senhor está falando aqui, ó, presta atenção. Olha só, presta atenção. Versículo 14: e seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Quando está falando deste exército que vem com Jesus, não está falando somente dos anjos, não. Está falando de você, irmã. Está falando de você, meu irmão. Está falando da igreja, aleluia. Porque nós passaremos pelo tribunal de Cristo para receber o nosso galardão, as vestes branquinhas de linho finíssimo. Depois nós vamos estar com Cristo, e depois voltaremos com Ele, junto com os anjos, para julgar esta terra. Um exército que João viu, um exército numeroso, estava com anjos e também com a igreja de Cristo. Todos nós estaremos lá para julgar as nações, estaremos do lado do Senhor, aleluia, para julgar juntamente com Cristo naquele dia. Aleluias. No verso 15, nós vemos que Jesus vai mostrar a toda a terra que Deus, Ele não tolera o pecado. Quer ver? E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e Ele as regerá com vara de ferro, e Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Eu tenho que falar uma coisa aqui rapidamente, nós vamos terminar. Tem gente que quer que Deus seja segundo a sua imagem e sua semelhança. Já viram isso? Deus tem que ser a minha imagem e a minha semelhança. Mas a Bíblia não diz isso, hein, James? A Bíblia diz que nós, quando fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas aí, um dia eu falei aqui sobre, alguns estavam aqui, que eu falei sobre o Deus da maconha. Já viu o Deus do hippie? Deus da maconha? Paz e amor, o Deus é bonzinho, a gente pode pecar, orgia, sexo, rock and roll, não tem problema, porque Deus é amor. Ele se esquece que Deus é justiça, Deus é fogo consumidor. Quando Deus vier agora, na passagem aqui que nós estamos lendo, do Apocalipse capítulo 19, Ele não está vindo com a espada para fazer carícia em ninguém. Ele vai ferir, e Ele vai reger as nações com vara de ferro. É o Deus da justiça, é o Deus que vai castigar aqueles que não quiseram dar ouvido à palavra de Deus, aqueles que não conheceram a Deus, aqueles que conheceram, mas foram desobedientes. Deus vai cobrar, e não vai ser com carinho, não. Nós precisamos estar alerta, para não perdermos o nosso tempo. 10, 20, 30 anos na igreja, 30 anos na igreja e não houve mudança. Continuamos sendo a mesma pessoa, carrancudo, mentiroso, enganador, fraudulento, adúltero, prostituto. Todos esses desobedeceram, e se não mudarem até o dia do toque da trombeta, vão estar na condenação, juntamente com este grupo da iniquidade. Hoje é o momento oportuno para nós consertarmos a nossa vida. Se tem alguma coisa que está errado, vamos consertar enquanto é tempo.
Deus está dando oportunidade, Deus está falando conosco hoje, porque Ele nos ama, Ele não quer que nós pereçamos, Ele não quer que nós sejamos condenados. Por isso o Senhor está falando a esta igreja nesta noite. Deus não tolera o pecado, Ele ama o pecador, mas não tolera o pecado. E você tem que abandonar o pecado, você tem que deixar de uma vez por todas o pecado. Nós vemos aqui, irmãos, quero terminar no livro de Tessalonicenses. Se quiser ler, pode ler comigo. Livro de Tessalonicenses, o segundo livro aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 7 a seguir até o versículo 10. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 diz assim: e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Aleluia. Chegará o dia do julgamento. Esta passagem, ela está falando de Apocalipse capítulo 19, está falando do mesmo assunto, da volta de Jesus. E nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos de obedecer a Deus, se verdadeiramente nós queremos a salvação da nossa alma. Em nome de Jesus, que você possa obedecer a Cristo. Em nome de Jesus, que você possa tomar uma decisão enquanto é tempo. No versículo 16, meus irmãos, de Apocalipse, voltando ali no livro, no versículo 16, no capítulo 19, diz assim: e na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Neste dia o mundo saberá quem verdadeiramente Jesus é. Louvado seja Deus. Nós já o conhecemos, o mundo não conhece. Se não conhecerem a tempo, conhecerão nesse dia, na volta do Senhor. Pode bater palmas e dar glória a Deus. E para finalizar, meus irmãos, no mesmo livro de Tessalonicenses, eu quero ler o versículo 11 e 12 do mesmo capítulo, para terminar, que diz assim: pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a palavra do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo. O Senhor está falando aqui da oração, o Senhor está falando da intercessão. Vamos interceder pela igreja, vamos interceder, meu Deus, pelas pessoas, irmãos, que ainda não tomaram uma decisão, que ainda não houve uma mudança de vida. Deus está dando uma oportunidade, e é responsabilidade da igreja orar, interceder para essas pessoas, para que as suas vidas também sejam transformadas. Aleluia, louvado seja Deus. Não tem glória, não tem aleluia, não tem mais nada, porque o povo não quer ouvir mais a palavra. Que Deus possa abençoar os irmãos. A volta de Jesus se aproxima. Prepara a tua vida. Vamos orar pelas pessoas, pelos nossos irmãos, ao invés de julgá-los. Vamos orar por eles, para que eles também possam voltar a andar na posição, porque Jesus está voltando. Que Deus abençoe nossos irmãos. Deus abençoe a tua vida. Louvado seja Deus.